Olá, está no ar o programa Direito e Globalização, que você pode assistir nos canais 9 da NET, 186 da Vivo TV e também pelo site tvaberta.tv.br. Vou repetir, tvaberta.tv.br. Se você tiver dúvidas, sugestões, envie e-mail para direitoglobalização@tvaberta.tv.br. Repito outra vez, direitoglobalização@tvaberta.tv.br. No programa de hoje vamos falar sobre um novo lançamento, Direito Penal Avançado, tema do livro dos advogados, coordenadores da obra, Dr. Alexandre Rocha Almeida de Moraes e Luciano de Freitas Santoro, meus convidados, e que fazem uma justa homenagem ao professor Dirceu de Mello. Lembrando aos senhores de casa que estamos ao vivo, faça sua pergunta pelo telefone 3877-0078 ou pelo site tvaberta.tv.br. Gostaria de apresentar o Dr. Alexandre Rocha Almeida de Moraes. Ele é promotor do primeiro Tribunal do Júri de São Paulo, da Barra Funda. Bem-vindo, doutor Alexandre, uma alegria reencontrá-lo aqui, te visitando sua casa, hoje o senhor está visitando nossa casa aqui. Muito obrigado pela visita. Eu que agradeço. E também doutor Luciano de Freitas Santoro, que é advogado e coordenador do livro Direito Penal Avançado. Eu vou pedir um close aqui. Bem-vindo, doutor Luciano. Obrigado, muito obrigado. Seja bem-vindo. Eu vou pedir aqui um close aqui na capa desse livro. Eu já começo, enquanto eu estou mostrando aqui, eu vou perguntar para vocês. Vocês escolheram um nome, eu gostei muito do nome, o nome é muito atrativo, né? O que significa direito penal avançado? Na verdade, a escolha desse nome, ele surgiu no seio da academia. Esse livro, ele foi feito pelos últimos alunos da turma de doutorado da PUC, do professor Dirceu de Mello. Ilustre professor Dirceu de Mello. Professor Dirceu de Mello, que foi desembargador do Tribunal de Justiça, foi promotor de justiça, assim como o doutor Alexandre. Ele foi pela via do 5º Constitucional do promotor? Exatamente. É isso. Foi 22 anos membro do Ministério Público e depois, pelo 5º Constitucional, se tornou desembargador do Tribunal de Justiça. Na cota da promotoria. Exatamente, até se aposentar na compulsória como presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Certo. E nós nos reunimos, cada um dos artigos que compõem esse livro foi objeto de um tema específico por cada autor. Então, era o tema da sua apresentação no curso de doutorado. Então, o tema Direito PUC, Penal... o curso da PUC. Então, o tema Direito Penal Avançado, nome, ele teve origem por quê? Porque são estudos efetivamente muito avançados de direito penal. São estudos realizados no âmbito da academia, mas que têm uma implicação prática extremamente atual. Eu vejo que vocês escolheram temas aqui. Eu vou pôr o óculos. Quantos são os autores? Desculpe antes. São 12. 12. Direito penal de emergência, direito penal do inimigo, tolerância zero, Free Strikes Law, que é o seu, né? Me explicou. Perfeito. Broke Windows, corrupção, lavagem de capitais, crimes ambientais, cybercrime, domínio do fato, vitimologia, garantismo penal, ou seja, temas absolutamente atuais. São acadêmicos, porém, que estão colocados aí no dia a dia, né? Eu gostaria de começar com o doutor Alexandre e perguntar, o seu capítulo é direito penal do inimigo, é isso? Não, na bem da verdade, eu até, antes, se o senhor me permite fazer Claro. só uma justa homenagem ao professor Dirceu de Mello. Com toda a razão, me desculpe. Porque o retrato da escolha do tema e da temática é um retrato de como sempre foi o perfil dele na academia. O doutor Dirceu, possivelmente, um dos maiores homens públicos que eu conheci. Ele foi dentro do Ministério Público, por exemplo, um grande expoente no combate do Esquadrão da Morte. Muita gente lembra do Hélio Bicudo como um dos grandes combatentes do Esquadrão da Morte, mas o professor Dirceu de Mello, o doutor Dirceu de Mello, o promotor Dirceu de Mello, foi protagonista no enfrentamento, fez grandes júris à época combatendo toda aquela organização criminosa que estava capitaneada pelo Paranhos Fleury. Eu vi uma foto ontem, desculpe interromper, eu vi uma foto ontem sem querer no Facebook em homenagem ao Sérgio Paranhos Fleury, que eu quase caí para trás, quase tive um infarto, tamanho susto que eu levei. A liberdade é diferente, né? As pessoas não sabem o que exatamente fazer com a liberdade. Aqui é gente que não viveu essa época. Exatamente. Mas o professor Dirceu de Mello tinha, ou tem, como historicamente a sua tradição dentro da academia, é de dar 2 créditos de direito penal, um focado na história do direito penal, onde os alunos são obrigados a estudar, e inclusive apresentar uma aula, desde as ordenações do reino até o Código Penal de 40, a Comissão Alcântara Machado, Nelson Hungria, Roberto Lira. E o segundo módulo, ou seja, como se fosse uma perspectiva de futuro e um resgate do passado, um direito penal avançado, temas contemporâneos de direito penal.
Então, eu tive o privilégio, durante o mestrado, sob orientação do professor Dirceu de Mello, de ter sido o primeiro brasileiro a escrever sobre direito penal do inimigo. Eu tenho uma obra publicada pela editora Juruá. Eu fui o primeiro brasileiro a escrever sobre isso e a minha dissertação de mestrado é sobre esse tema. Por conta disso, quando da elaboração do livro, eu fiquei proibido de falar sobre esse tema por uma questão óbvia, né? Eu já tinha escrito sobre isso, então isso ficou em cargo de um outro colega e eu escrevi sobre direito penal de emergência. Dois temas que, no fundo, estão entrelaçados. E a você coube o Three Strikes Law, isso? Three Strikes Law, que é um tema interessantíssimo, uma teoria que nasce nos Estados Unidos e é um tema que ainda precisa muito ser apreciado aqui no Brasil, merece um desenvolvimento ainda bem aprofundado. Provavelmente vai ser meu tema, é o tema que eu estou desenvolvendo ao longo do doutorado. Vocês não já fecharam o doutorado ou não? Eu já fui aprovado na qualificação. Agora já está na redação. Eu já estou naquela fase, para quem está escrevendo o TCC, para quem está fazendo monografia, eu estou na fase de correção de normas da ABNT e devo defender, se tudo correr bem, em agosto. Essa é a pior fase, né? Eu acho que não tem uma coisa mais chata do que reler o texto e botar na norma ABNT. É aquela fase que a gente não aguenta mais ler o próprio trabalho. Exato, já pega, olha, as coisas vão passando, a vista já não se detém, mas desculpa. Até porque ele nunca termina, né? Não termina. O trabalho nunca termina. Sempre Cada falta vez que a gente alguma começa a reler alguma coisa, a gente acha que está faltando um ponto, quer acrescentar. Como eu escrevi isso aqui, está faltando isso, coisa fraca, né? A gente nunca está satisfeito. Nunca está satisfeito. O meu trabalho, especificamente o doutorado, é um avanço em relação a tudo isso. O senhor me perguntou sobre o direito penal do inimigo, sobre emergência. Eu posso reduzir ou sintetizar isso. A gente pode voltar a falar disso, conforme até a vontade do telespectador, mas direito penal do inimigo, ou mesmo um sintoma do direito penal do inimigo, que é a emergência penal, ele, na verdade, muito mais do que uma teoria, é um retrato de como a política criminal se modificou nas últimas 3 décadas. Há algum tempo a gente romantiza ainda na academia ou na vida prática de querer um direito penal de inspiração clássico iluminista, aquele desde a Revolução Francesa, quando ele não tem mais aplicação como se ele fosse uma pregação crônica ou anacrônica fora do tempo que se vive. Mudou muito a sociedade nos últimos anos e há algum tempo, alguns sintomas já estavam sendo evidenciados de que a dogmática penal e processual penal estava mudando. Essa denúncia já tinha sido feita na década de 80, depois na década de 90 na Alemanha, por um dos maiores penalistas do mundo vivo, chamado Gunther Jacobs, que já tinha denunciado e avisado há algum tempo. O direito penal contemporâneo apresenta características que se divorciaram do modelo clássico de inspiração iluminista, e a este modelo ele deu o nome de direito penal do inimigo, muito antes mesmo de teorizar o direito penal do inimigo. Então, o que eu estou pretendendo agora no meu doutorado é que, por conta de todos esses sintomas de emergência penal, de uma política de direito penal de inimigos, é fazer uma crítica contundente ao processo legislativo, à formatação de leis penais no Brasil. E qual seria a sua crítica? Já que a gente está numa época de intenso debate sobre essas questões, qual seria a crítica que o senhor formula a isso? Para entender por que emergência penal e por que se legisla desse jeito, a gente pode sintetizar numa equação e numa fórmula. Há algum tempo, alguns penalistas da Europa denunciam que a vivência subjetiva de dores, de mazelas, de risco, de sensação de insegurança, ela é muito maior do que objetivamente são os riscos. Há algum tempo a gente sabe disso. Só que essa geração, inclusive nós, ainda que o telespectador seja mais novo, vivenciamos um ciclo, uma revolução importante que é a revolução tecnológica dos meios de comunicação. Para se ter uma ideia, eu me formei na faculdade e não tinha internet. A minha geração foi obrigada a consultar livros, não tinha mecanismo de pesquisa. Não. Você tinha que garimpar informação nas bibliotecas das universidades. Hoje eu tenho uma enormidade de informação, esse é um dos bônus da tecnologia. Mas a tecnologia também trouxe ônus, como por exemplo, hoje o telefone celular que aproximou as pessoas é o mesmo telefone celular que comanda o crime organizado dentro do sistema carcerário. Da mesma forma, surgiram novas demandas, novos tipos de criminalidade praticado por meios telemáticos, de informática, etc. Mas mais do que isso, o que alguns penalistas importantes, como o Ulrich Beck, denuncia já há algum tempo, as pessoas passaram a vivenciar dor, dramas, desespero, vivenciar todo o processo de sofrimento de uma forma muito mais intensa do que eles são. Isso gerou uma geração de gente insegura e medrosa que, somada a um discurso criminológico de baixo custo, um discurso que pretende solucionar todos os litígios da vida através de uma lei penal,
formam um ciclo que a gente chama de pão, circo e lei penal. Ao invés da gente tentar resolver vários dos conflitos sociais por outros mecanismos de controle, como a família, como a religião, como a escola, agências informais e até agências formais, como o direito administrativo e o direito civil, sistematicamente, nos últimos anos, a gente apela para o direito penal como se ele fosse possível de resolver todos os nossos conflitos. E basta dizer que a gente formatou, ainda que se fale na academia que o direito penal é fragmentário, a gente formatou mais ou menos 800 novos tipos penais desde 1988 no Brasil. E a gente tem fora do Código Penal aproximadamente 170 leis extravagantes que contêm um tipo penal incriminador. Chega-se a legislar, por exemplo, cria-se o crime, por exemplo, feminicídio, e busca-se, e a população nesse desespero, em função da crise, da violência, acaba realmente acreditando que a solução se dá no campo do direito penal, ao invés de ser a última ratio, o direito penal passa a ser a primeira. Ou a sola ratio. A sola ratio. Para você ter ideia, só para o telespectador ter uma noção do que ele está dizendo, ainda no Brasil, fabricar açúcar dentro de casa é crime. Eu não sabia disso. Isso. Assim como, por exemplo... Falsificar cosmético dá uma pena de reclusão mínima de 10 anos. Falsificação de cosmético. Por quê? Porque Mas isso é novo ou é antigo? Desculpe. Não, ele Esse é mais veio... antigo. Ele veio com a questão das pílulas do microvilar, houve uma alteração legislativa, é aquilo que a gente brinca, né? Jornal, 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 jornal. Na sequência, surge alguém com uma ideia brilhante dentro do Poder Legislativo de que precisa aumentar a pena, sem sequer fazer uma audiência pública, sem pesquisar sobre o tema, modifica o dispositivo penal, no caso do artigo 273 do Código Penal, passa a dar uma pena de reclusão mínima de 10 anos e transforma aquilo num crime hediondo. Veja, o homicídio culposo a pena é de 1 a 3 anos. Falsificar um cosmético, a pena é de 10 anos de reclusão, de 10 a 15. Um tráfico de drogas, pena mínima de 5 anos. Falsificação de um cosmético, 10 anos. Eu Como não você sabia, aceitar é isso? extraordinário isso. Eu até ouso dizer o seguinte, em relação ao feminicídio, essa é uma bandeira que eu advogo. E até acho que era pertinente por uma razão histórica. Nós somos o 4º ou 5º país de maior número de homicídios contra mulheres no mundo. Então a gente tem palpável fatos sociais que justifiquem a consolidação de valores e uma proteção jurídica qualificada. Agora, sistematicamente, a gente encara tipos penais forjados artificiosamente. Não eram valores que já estavam consolidados na consciência coletiva, que eram frutos da sucessão de fatos. A gente pode contar fatos recentes de como se porta a opinião pública e como as pessoas reagem. Antes de direito penal, aconteceu a tragédia da Boate Kiss. Nos 3 meses seguintes... Foi há 1 ano e meio atrás, por aí. Nunca houve uma fiscalização tão absurda no Brasil inteiro para checar casas noturnas, danceterias, etc. Depois de superado esse período inicial, hoje já está todas as casas funcionando, a maioria delas sem alvará de funcionamento, material de segurança, etc. Da mesma forma, junho de 2013. A Primavera Árabe podia ter sido um exemplo para o Brasil ter se inspirado. A gente não aprendeu com isso. Manifestações populares, movimento de mascarados, e já tinha projeto de lei tramitando para criminalizar o uso de máscara. Ficava eu pensando numa discussão no Ministério da Justiça, o povo está acabando formalmente com o carnaval. Se legisla desse jeito e não se dá conta que depois, no que pese a boa vontade do legislador, nessa ânsia de querer resolver todos os problemas de uma forma emergencial, a lei tem vida própria. A voluntas legis é maior do que a voluntas legislatórias. Vídeo que aconteceu com o crime de estupro em 2009. Eu vou encerrar a conversa, interromper, desculpe a conversa por aqui, voltamos e vamos para o intervalo. Voltamos já já. Lembrando a você de casa que estamos ao vivo, faça sua pergunta pelo telefone 3877-0078 ou pelo site tvaberto.tv.br. Você pode assistir a TV aberta pelos canais 9 da NET e 186 da Vivo TV. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio cultural da Editora Saraiva e com o apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo.
Venha fazer parte da família TV Aberta. Entre em contato conosco pelo telefone 3868-2802 e saiba como trazer o seu programa para ser exibido aqui na nossa programação através de uma associação sem fins lucrativos. Não perca essa oportunidade de estar com mais de 3 milhões de telespectadores. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Acesse o site da TV Aberta São Paulo, www.tvaberta.tv.br. Vídeos. Olá, a partir de... Notícias. Promoções. Assista a nossa programação em tempo real e faça sua pergunta para os programas ao vivo. Participe da emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Acompanhe os programas ao vivo da TV Aberta São Paulo. Toda terça-feira às 19 horas, Direito e Globalização. Quarta-feira às 19 horas, Câmara Aberta Sindical. E quinta-feira ao meio-dia, o Em Cartaz. Faça perguntas ou comentários pelo site durante o programa ao vivo. Participe! Vou falar para vocês de casa, nós estamos ao vivo, né? TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. A TV Aberta também está no Facebook. Curta nossa fanpage e acompanhe as novidades da programação do canal comunitário da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Estamos de volta no programa Direito e Globalização. Hoje recebendo o doutor Alexandre Rocha de Almeida de Moraes, que é promotor no primeiro Tribunal do Júri de São Paulo, na Barra Funda, e doutor Luciano de Freitas Santoro, que é advogado, ambos cursos-mestres pela Pontifícia Universidade Católica e completando o doutorado, né? Autores, coordenadores, do livro Direito Penal Avançado, que está aqui. E aí chegou uma pergunta aqui no intervalo, eu quero fazer a pergunta do Jaime Jardim Bonfilhó, ele sempre participa aqui conosco, e está perguntando a ambos, né? Ele diz o seguinte: qual a posição dos senhores, nós temos um promotor de justiça e temos um advogado aqui, sobre o trabalho executado pelo juiz Sérgio Moro no Lava Jato, inclusive com vários atritos que já teve e terá com a OAB? Olha, é difícil fazer uma avaliação do processo sem olhar o processo, tá? É. Do que a gente vê acompanhando, me parece ser um trabalho exemplar, mas eu acho que mais do que isso, nós, no Brasil, a gente está carente de heróis. É preciso reconhecer que essa geração e quem está assistindo, a gente vive uma transição de valores, que é um desses sintomas desse novo direito penal. Historicamente se dizia que o direito penal era seletivo e só o pobre que ia para a cadeia. Eu não estou dizendo que esse processo já está consolidado, eu só estou dizendo que essa geração assiste uma grande transição. O Código de 40 foi pensado historicamente para proteger os interesses da burguesia. Os crimes patrimoniais foram pensados para isso. E a gente assiste, esta é uma grande revolução no direito penal contemporâneo, os crimes de colarinho branco, criminalidade econômico-financeira, lavagem de dinheiro, organização criminosa, crimes de licitações, um tipo de criminoso que a gente não via no banco dos réus. A burguesia sentada, a aristocracia brasileira sentada no banco dos réus. Ainda o processo é tímido, a gente ainda vive um certo ceticismo, como a gente viu com outro herói brasileiro chamado Joaquim Barbosa, que com todos os exageros é preciso que a gente entenda o papel fundamental que ele significou para a história brasileira. Eu quero deixar bem claro, sem avaliar propriamente o que foi feito, mas o que eles vão significar para a história. Em 1992, pela primeira vez, surgiu uma lei no Brasil. A gente tinha a Lei Bilac-Pinto, a Lei 8429 de 92, que sancionava com penas administrativas seríssimas os atos de improbidade administrativa. O que a gente começa a ver ao longo dessa história, porque isso muda o próprio perfil do Ministério Público brasileiro, a gente começa a ver
agentes públicos serem investigados, processados e timidamente na área civil condenados nos últimos anos por atos de improbidade administrativa. O que a gente viu na ação 470, na lei da ficha limpa, o que a gente tem visto é a matéria penal influenciando a prisão de agentes do Estado, cargos de ponta do Estado, de ministros do Estado, inclusive, e mais do que isso, o Brasil sendo passado a limpo, passando para a população uma sensação que está escrita, esculpida na Constituição Federal, mas que não era consolidado esse processo numa democracia efetiva, que é de que todos são iguais perante a lei. Então o que a gente está, independente, não obstante o que vai acontecer no caso concreto que a gente não está acompanhando, o que me parece ser exemplar, o que dá um alento para a população brasileira, e que a gente não se dá conta, é que muita gente morre de fome nesse país, por falta de leito e de UTI, por conta de atos de corrupção. Esse é um sentimento de pertencimento da coisa pública que o brasileiro não tinha. A gente pouco exercia isso. Entender que o erário público e a coisa pública pertence a todos, num regime de condomínio, cobrar esse tipo de coisa. E é por isso que eu vejo com mais esperança e otimismo que esse processo acontecendo, não obstante o resultado, insisto, do que pode vir a acontecer, porque essa geração está assistindo uma grande transição espelhado por outros países que já têm uma democracia consolidada, de que aqui é possível que todos sejam processados indistintamente de classe, independente de classe social, de condição financeira, e esperamos que também se consolide o processo independente de raça, etnia, procedência nacional, etc. Doutor Luciano, quer se manifestar? Eu entendo que é importante, extremamente importante, nós termos alguns casos emblemáticos no Brasil, até para mudar a cultura tradicional, até para mudar um sentimento, que muitas vezes é um sentimento que não é verdadeiro, de que pessoas de colarinho branco não respondem a processos, não vão presas. Não é isso que a gente vê todo dia lidando na Justiça Federal Criminal, não é o padrão nosso. Nós sabemos que nós temos diversos casos e casos importantes. Me preocupa um pouco quando a gente se preocupa com um rosto para um determinado processo, assim como teve aqui, ou teve no caso do Mensalão, quando na verdade os heróis nossos são os nossos heróis de toga de todo dia. São esses juízes que enfrentam todos os dias essa grande criminalidade. Mas é importante o trabalho que ele está desenvolvendo, especificamente o Dr. Sérgio Moro, que não é sozinho, ele está aliado com outros juízes que estão ajudando ele nessa tarefa, que é uma tarefa árdua, o processo é dificílimo, e ele tem, e não começou nele o processo, evidentemente, ele é um juiz, ele tem um trabalho incansável da Polícia Federal e dos procuradores da República, que vem fazendo assim um trabalho exemplar nesse caso. Apenas acho que nós temos que ficar atento a algumas críticas que têm vindo por parte da defesa da delação com relação ao Instituto da Delação Premiada. A delação premiada está sendo utilizado como meio exclusivo de prova. Isso me preocupa bastante para o Estado de Direito. Mas eu acho que no Instituto que nós estamos aprendendo a atuar com ele, é um instituto moderno, é um instituto necessário, mas ele tem que ser utilizado com critério. Me preocupa também sempre os mandados de prisão, seja temporária, seja preventiva, serem expedidos às sextas-feiras. Isso é complicado para o réu, é complicado para a defesa, é complicado para a própria instituição, porque ele já é recolhido agora, a gente teve na sexta-feira algumas pessoas sendo presas, você não consegue contato no sábado, no domingo, porque as instituições não estão abertas, então isso dificulta um pouco. Tirando isso, o trabalho é exemplar e, como disse o doutor Alexandre, a gente pode falar na prática efetivamente sobre o processo por ausência de conhecimento. Agora, houve um processo que ficou famoso e foi citado aqui, que foi a famosa ação 470, que utiliza a teoria do domínio do fato, que é trabalhada nesse livro. Eu não sei se os senhores conhecem essa teoria, ou se poderiam discorrer um pouco sobre esse tema para esclarecer, porque houve muita polêmica. A polêmica dos defensores do ministro Joaquim Barbosa, que ela foi aplicada corretamente, e outros que não foi aplicada devidamente. O que os senhores acham disso? Eu quero não parecer, para o telespectador, nem leviano, nem presunçoso no que eu vou afirmar aqui. Ok. Mas houve uma discussão técnica equivocada no Supremo em relação à adoção da teoria do domínio do fato, e é preciso dizer isso. A teoria do domínio do fato, ela não é uma espécie, um instrumento dogmático antigarantista. Ao contrário disso, ela é garantista.
A maior prova disso é que ela foi aplicada e teve réus que por falta de prova de elemento subjetivo do dolo, da vontade, foram inocentados de alguns crimes. Um foi um defensor público de Santa Catarina. Por exemplo, a teoria do domínio do fato, ela tem muito mais sentido, vamos dizer assim, na forma ou na construção dogmática em países europeus, onde a figura do mandante, a figura do autor mediato não é contemplado na lei daqueles países com uma pena diferenciada. Como classicamente se aprende que o autor e coautor do crime é todo aquele que pratica a ação nuclear e o partícipe é aquele que coopera, auxilia, induz, instiga sem praticar a ação nuclear, e como o partícipe em várias dogmáticas estrangeiras tem uma pena obrigatoriamente menor do que o autor e coautor, seria injusto para o mandante, para o autor mediato, que se utiliza, por exemplo, de um incapaz, esse sujeito que tem o domínio do fato criminoso, ter uma pena menor. Por que no Brasil não tem lógica isso, a razão de ser, ou não tem muita lógica? Porque na lei brasileira já é uma agravante obrigatória o mandante e o autor mediato. Aliás, muita gente já diz que o domínio do fato já estaria explícito na lei brasileira, no artigo 62, salvo engano, a primeira ou segunda figura já estaria explícito a previsão disso. Por que eu digo que houve um equívoco? Porque é uma teoria acima disso, que é uma das vertentes de uma política de direito penal do inimigo, construída por um outro penalista alemão famoso chamado Klaus Hoxin, que imaginou a possibilidade de a teoria se chama, a rigor, teoria do domínio da organização criminosa. E ela parte da seguinte premissa, que beira a responsabilidade objetiva. A partir do momento que eu tenho como premissa a existência de uma estrutura piramidal, sob a forma de empresa, com divisão clara de tarefas e papéis, onde cada um sabe exatamente o que vai fazer, firmada essa premissa, segundo lugar, havendo prova de quem são os líderes desta organização criminosa, qualquer crime praticado por qualquer subordinado será estendido ao mandante como se ele fosse, ao chefe da organização, como se ele fosse o comandante, pouco importando o dolo. Por que eu estou contando isso? Porque muita gente fazia a crítica às decisões do Supremo, usando os argumentos da teoria do domínio da organização criminosa, quando a rigor o que foi aplicado foi a teoria do domínio do fato, que é claramente garantista. Muito bom. O Pedro da Lapa está nos assistindo, fala para o doutor Alexandre, né? Diz ele, sempre é oportuno lembrar que o meritíssimo juiz Sérgio Moro, tendo a prisão de vários investigados para forçá-los a optar pela delação premiada. A visão do nosso assinante, telespectador. Eu respeito, mas eu só quero deixar claro, como a gente não conhece o processo, é uma coisa que a gente que já tem um pouquinho mais de experiência no processo, pelo menos foi assim que eu fui educado há 20 e poucos anos atrás. O que não está nos autos não está no mundo do direito. Como eu não conheço o que está nos autos, é difícil emitir um juízo de valor. Eu prefiro analisar para a história o que significa a atuação dele, e como bem lembrado pelo doutor Luciano, a atuação que antes do próprio juiz ou do magistrado que está personalizando, de certa forma, a justiça brasileira, a atuação, enaltecer a atuação da Polícia Federal e, sobretudo, do Ministério Público Federal. Eu também tenho uma certa reserva sobre essa visão aqui, em razão do seguinte, todos esses personagens que encontram-se presos estão sendo assistidos pelas melhores bancas de advocacia do país e certamente nenhum deles, eu tive vários aqui entrevistados, nenhum deles são advogados insuficientemente ou que deixam uma defesa técnica insuficiente. Longe disso, são advogados apetrechados e que teriam meios e mecanismos de denúncia para fazer isso. Eu acho que isso é uma coisa um pouco, me desculpe a observação, mas me parece um pouco propaganda partidária, tentando, a gente vê muito ter aquela faixa, vamos dizer, de blog sujo, não estou fazendo uma menção, querendo fazer nenhuma associação, mas tem aquela faixa de blog sujo que a gente vê na internet, que associa esse tipo de comentário, mas eu realmente não acredito. Eu acho que tem outras críticas, eu teria outras críticas a fazer a questão da Operação Lava Jato, mas não essa, porque... E se me permite, por favor. Eu acho que a gente vai vivenciar, a partir de agora no Brasil, uma nova era. Sem dúvida. Uma nova era. Nós vamos enfrentar diversos casos de corrupção daqui para frente. E é importantíssimo isso. Está na hora dessa corrupção que, querendo ou não, ela está dentro do sistema brasileiro, está na hora dela vir a público. Está na hora da gente enfrentar cada um dos órgãos e descobrir exatamente aonde está o problema, para que a gente possa amanhã ter
um Brasil melhor para o meu filho, para o seu filho, para o seu filho, para as futuras gerações. É absurda a forma da corrupção no Brasil e isso precisa ser enfrentado. E agora nós temos mecanismos para isso. E eu acho que mais do que antes, agora a tecnologia permite que a gente vá a fundo. A questão das buscas dos processos dentro da lavagem de capitais, com essa cooperação internacional entre os países, isso deu uma nova era às investigações e a possibilidade de punição de autoridades e dos empresários envolvidos. Olha, a gente está no minuto final desse bloco, está estourado, estou sendo avisado, mas eu gostaria de fazer um comentário que vai bem na linha. Eu participei indiretamente dos fatos lamentáveis que levaram à morte do jornalista Vladimir Herzog. Digo porque participei da mesma organização da qual ele era membro, quando jovem. E eu jamais imaginei que o José Maria Marim pudesse ser preso. Ele foi preso por outra razão, mas ele foi responsável direto pela prisão do jornalista Vladimir Herzog. Lembra a história do Al Capone? É, exatamente. Fez uma coisa e acabou sendo preso por outra. Então, isso que você fala me lembra, eu gostaria de fazer esse registro público. Eu volto já já, lembrando a você que estamos ao vivo, faça sua pergunta pelo telefone 38770078. Obrigado e até lá. Você pode assistir a TV aberta pelos canais 9 da NET e 186 da Vivo TV. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio cultural da Editora Saraiva e com o apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo. Venha fazer parte da família TV Aberta. Entre em contato conosco pelo telefone 3868-2802 e saiba como trazer o seu programa para ser exibido aqui na nossa programação através de uma associação sem fins lucrativos. Não perca essa oportunidade de estar com mais de 3 milhões de telespectadores. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Acesse o site da TV Aberta São Paulo, www.tvaberta.tv.br. Vídeos. Olá, a partir de... Notícias. Promoções. Assista a nossa programação em tempo real e faça sua pergunta para os programas ao vivo. Participe da emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Acompanhe os programas ao vivo da TV Aberta São Paulo. Toda terça-feira às 19 horas, Direito e Globalização. Quarta-feira às 19 horas, Câmara Aberta Sindical. E quinta-feira ao meio-dia, o Em Cartaz. Faça perguntas ou comentários pelo site durante o programa ao vivo. Participe! Vou falar para vocês de casa, nós estamos ao vivo, TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. A TV Aberta também está no Facebook. Curta nossa fanpage e acompanhe as novidades da programação do canal comunitário da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Estamos de volta no programa Direito e Globalização. Lembrando a você de casa que estamos ao vivo, faça sua pergunta pelo telefone 38770078. Hoje estamos discutindo Direito Penal Avançado. É um livro coordenado pelo Dr. Alexandre Rocha Almeida de Moraes, que é promotor do primeiro júri da capital de São Paulo, e Dr. Luciano de Freitas Santoro, que é advogado em São Paulo também. E nós estamos discutindo vários temas. E hoje, pouco antes dos senhores chegarem aqui ao estúdio, eu estava vendo, saiu na UOL, o relatório do Infopem,
que dá a seguinte informação. O Brasil tem 607.731 pessoas presas, constituindo a 4ª população carcerária do mundo. A maioria dessa população é jovem e 2/3 dela é composta de jovens negros. Em sua maioria, essas pessoas são jovens de 18 a 35 anos, não informa a porcentagem. Eu gostaria de saber o comentário, o que os senhores acham? Está se prendendo demais? É este o caminho? Não é? O que os senhores pensam sobre isso? Eu acho que a gente precisa, eu tive a oportunidade há 1 ano e pouco atrás de coordenar aqui em São Paulo o Centro de Apoio Criminal, que é o órgão dentro do Ministério Público responsável por traçar a política criminal do Ministério Público. E há algum tempo eu já denunciava alguns problemas sobre a estatística. Em primeiro lugar, esse número é um número absoluto. Ele não é construído nem pautado de acordo com a quantidade de população de um determinado país. Porque se a gente fizer essa média ponderada, a gente vai perceber que o Brasil vai despencar no ranking, porque a gente prende menos do que deveria prender. A população carcerária, por quantidade de população, ela não é significativa. De outra parte, eu preciso dizer, mesmo levando em consideração essa premissa que eu acho que é fundamental para a gente não distorcer e não deslegitimar a cadeia e a pena privativa de liberdade, que é, por excelência, o único instrumento que a humanidade conseguiu descobrir desde que baniu penas infamantes e cruéis para aplicar para criminosos violentos e para crimes abjetos, hediondos. De outra parte, é preciso reconhecer o seguinte, o que é a população carcerária? Eu vou dar um exemplo de São Paulo hoje. Em torno de 215 mil em números absolutos, a população carcerária do estado de São Paulo, ela só perde na América Latina para a cidade do México, só. Qual é a população carcerária do estado de São Paulo? 90% dos seus presos são compostos por traficantes de drogas, homicidas, latrocidas, assaltantes à mão armada e estupro. Eu estou dizendo de crimes ou hediondos, e assim, o legislador na Constituição traçou os equiparados a hediondos e a Lei 8.072 de 90 rotulou os hediondos. Ou seja, o pior adjetivo possível para um crime no país. Em segundo lugar, crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa. É preciso dizer isso porque 90% da população carcerária de São Paulo é por um tipo de crime que, se a gente perguntar para a população, a maioria maciça da população acha que tem que estar no cárcere. E quem é a minoria que está presa? A minoria de crimes de réus reincidentes, que praticaram mais de um crime. Bom, não obstante tudo isso, é preciso reconhecer, e acho que era fundamental na Academia Brasileira e as instituições, OAB, Ministério Público, Defensoria Pública, Judiciário, se unirem para um trabalho preventivo, que eu quero dizer uma bandeira de criminologia. Quem é o nosso criminoso? Qual é o perfil psicossocial do nosso criminoso? Quem é a nossa vítima? Quem está entrando no sistema carcerário? Quem está sendo beneficiado com vários instrumentos ou institutos da Lei de Execução Penal, como, por exemplo, a saída temporária, e pratica crime logo na saída temporária? Quem é beneficiado todo ano para colocar a responsabilidade e o guiço de responsabilidade do governo federal, todo ano com decreto natalino de indulto, e pratica crime no intervalo de 6 meses? A gente não tem no Brasil o estudo ou o foco de estudo, por exemplo, em cima da reincidência. Mas, ao mesmo tempo, é evidente que a gente precisa de um resgate histórico, proporcionalmente às classes sociais menos abastadas, e os negros no Brasil estão mais propícios à prática do crime ou estão sendo selecionados pelo sistema, e eu não quero aqui deslegitimar. Se praticar um crime tem que responder, mas é preciso que a gente construa sinceramente ações afirmativas. Eu quero só concluir dizendo, eu faço parte de um grupo dentro do Ministério Público de combate à intolerância. É preciso, sim, entender que ao lado do negro que está na cadeia, maioria maciça dos casos, merecidamente, há, no estado de São Paulo, para não dizer no Brasil inteiro, uma grande porcentagem, uma porcentagem considerável e relevante de letalidade policial, de agentes do Estado, em que as vítimas são negros, na periferia e nas zonas mais afastadas do centro da cidade. Eu estou dizendo porque a gente foca muito a perspectiva em quem está no sistema carcerário. E a gente está esquecendo quem são as nossas vítimas imediatas e imediatas. É preciso que a gente se una para entender esse fenômeno e construa mecanismos preventivos para evitar esse tipo de, vamos dizer, intolerância em sentido amplo e difuso. A Rosana do Ipiranga, ela enviou uma pergunta e diz, como cidadão,
Me permite Por só favor, completar uma questão Claro, desculpe. da reincidência penal, que eu acho que é extremamente importante. Concordo em tudo que o doutor Alexandre falou. Acredito que no Brasil, o Instituto da Reincidência, ele não é enfrentado como deveria. Nós não conhecemos sequer efetivamente nosso índice de reincidência. Quando a gente fala em índice de reincidência, é quando que a pessoa retornou ao sistema carcerário. Não necessariamente apenas reincidência para fins de direito penal, que é aquela reincidência do sujeito que praticou um crime hoje, correu todo o processo criminal dele, transita em julgado, começa ali o cumprimento da pena e vai até 5 anos na extinção da sua pena. Passado isso, não tem mais nada. Nos Estados Unidos, eles chamam isso de washout. Tem alguns estados que admitem nós excluirmos a reincidência, tem outros que não. Na Califórnia, não. O passado dele conta. Então tem diversos estados que contam. No Brasil, a gente não tem sequer uma pesquisa oficial. O CNJ, em 2013, tinha encomendado uma pesquisa oficial que até hoje não foi divulgada para a gente entender o nosso reincidente. O mais importante num combate ao crime no Brasil é você entender por que as pessoas estão retornando tão rápido à prática do crime, que foi o que teve nos Estados Unidos no final da década de 80, com o aumento da criminalidade, principalmente nesse criminoso, esse tipo de criminoso que o doutor Alexandre estava falando. Como é que alguém, autor de diversos crimes sexuais, ou latrocida, ou ainda um homicida, como essa pessoa retorna à sociedade, como é que a gente permite que ela volte à sociedade após ter passado pelo nosso sistema carcerário e faça um outro, e depois faça mais um, e depois mais um, e depois outro. Então lá nos Estados Unidos, no começo da década de 90, veio esse movimento que acabou recebendo o nome de Three Strikes Law, porque ele faz uma alusão ao jogo de beisebol, em que o sujeito no terceiro jogo errado dele, ele é eliminado da partida. Aqui seria a mesma coisa. Diversos estados passam a adotar uma legislação em que o sujeito tem 3 vezes. Na terceira chance dele, ele recebe uma pena de prisão perpétua e, dependendo do estado, tem ou não a possibilidade de um livramento condicional. A gente pode parar e pensar, mas espera aí, isso é proporcional? Essa discussão a Suprema Corte americana teve por diversas vezes. Essa discussão lá na Suprema Corte, em todas as vezes em que ela foi tida, foi dito que é proporcional. Não desrespeita o princípio da proporcionalidade, desde que observado algumas regras. Então, quando é menor de 18 anos lá, eles entendem que para os adolescentes sempre tem que ter uma possibilidade de um livramento condicional. Se o Estado vai definir em 25 ou 40 anos, não importa, mas seria permitido. Nos Estados Unidos é óbvio que encara a pena de prisão de uma forma diferente. Nós aqui falamos em 0,3 da população brasileira, lá é 0,7, lá são 2 milhões e 200 mil pessoas encarceradas hoje. É muita gente. É quase a população do Uruguai. É quase a população do Uruguai. É uma enormidade. Mas lá, e esse número lá é número efetivo, de pessoas encarceradas mesmo. É número divulgado pelo sistema. Não se conta as pessoas que estão... Em regime aberto, não. Regime aberto, não. Eu estou com, acho que 2 minutos, não sei se dá para responder, que tem a ver com isso, por isso que eu não queria perder esse gancho. A Rosana é do Ipiranga e ela pergunta, como cidadão, qual é a sua avaliação sobre o trabalho realizado pela Fundação Casa? Esse é bem, a Fundação consegue recuperar menores infratores? Em 2 minutos, vocês conseguem? Eu não sou especialista na área da infância e juventude, Rosana, mas eu acho que é o seguinte, o Brasil adora resolver os problemas com sinônimos ou eufemismos, né? O que era antes o Estatuto do Menor ou o Código de Menores se transformou em Estatuto da Criança e do Adolescente e ele me parece ser muito mais programático do que propriamente ter consolidado este modelo. A Fundação Casa, ao descentralizar, é preciso reconhecer isso, as grandes unidades, elas eram muito mais pernósticas para o tratamento ou para essa reinserção social. Mas é preciso dizer uma coisinha, que o problema não é da Fundação Casa, mas de decisões de tomadas políticas pelo magistrado e por quem faz a gestão disso. Historicamente, a média de São Paulo, para se dar um dado, de internação por conta de crimes graves, internação a medida socioeducativa equivalente à pena privativa de liberdade, à cadeia. O tempo médio no estado de São Paulo varia entre 1 ano e 8 meses e 2 anos, sendo que podia ser de até 3 anos. Quer complementar só para a gente encerrar esse bloco? Não, e falando da Fundação Casa, particularmente eu entendo que os funcionários da Fundação Casa têm que ser extremamente valorizados.
com aquilo que o Estado propicia a eles, aquela conduta que eles conseguem ter lá dentro, a tentativa de socializar esses garotos, essas pessoas, para mim, essas pessoas são verdadeiros heróis no Brasil hoje. Porque essas pessoas, elas com pouca estrutura, elas tentam ao máximo dar um retorno àquele menor. Que, infelizmente, a forma como vem sendo encarado, falta investimento do Estado. Não adianta a gente apenas criticar, não adianta a gente apenas querer aumentar de qualquer forma a internação, sem dar a estrutura necessária para esses funcionários, para que eles possam, sim, tentar, com esses menores que estão lá dentro, trazê-los à sociedade, não mais agredindo a sociedade, mas atuando em prol da nossa Ok, eu vou encerrar sociedade. por aqui esse bloco e voltamos no quarto e último bloco do programa Direito e Globalização. Lembrando a você de casa que estamos ao vivo, faça sua pergunta pelo telefone 38770078. Obrigado. Você pode assistir a TV aberta pelos canais 9 da NET e 186 da Vivo TV. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio cultural da Editora Saraiva e com o apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo. Venha fazer parte da família TV Aberta. Entre em contato conosco pelo telefone 3868-2802 e saiba como trazer o seu programa para ser exibido aqui na nossa programação através de uma associação sem fins lucrativos. Não perca essa oportunidade de estar com mais de 3 milhões de telespectadores. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Acesse o site da TV Aberta São Paulo, www.tvaberta.tv.br. Vídeos. Olá, a partir de... Notícias. Promoções. Assista a nossa programação em tempo real e faça sua pergunta para os programas ao vivo. Participe da emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Acompanhe os programas ao vivo da TV Aberta São Paulo. Toda terça-feira às 19 horas, Direito e Globalização. Quarta-feira às 19 horas, Câmara Aberta Sindical. E quinta-feira ao meio-dia, o Em Cartaz. Faça perguntas ou comentários pelo site durante o programa ao vivo. Participe! Vou falar para vocês de casa, nós estamos ao vivo e assistindo o telefone. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. A TV Aberta também está no Facebook. Curta nossa fanpage e acompanhe as novidades da programação do canal comunitário da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Estamos de volta no quarto e último bloco do programa Direito e Globalização. Lembrando a você de casa, estamos ao vivo. E se quiser, faça sua pergunta pelo telefone 38770078. E hoje nós estamos falando sobre Direito Penal Avançado. É uma obra em homenagem ao professor Dirceu de Mello. Tem como coordenador o Dr. Alexandre Rossi Almeida de Moraes, que é promotor do primeiro Tribunal do Júri de São Paulo, e Dr. Luciano de Freitas Santoro, que é advogado. Vou pedir aqui só uma... Eu achei muito interessante, só queria fazer uma pergunta. Onde pode adquirir esse livro que está nos assinantes da TV? Onde pode adquirir esse livro? O livro ele já está nas principais livrarias. Cultura, Saraiva? Na Cultura, na Saraiva, em todas as livrarias jurídicas do país.
E também pode ser adquirido diretamente no site da editora, www.juruá.com.br. Juruá. Juruá tem alguma ligação com a PUC? Tem muito título da PUC emitido pela Juruá. A Juruá Desculpa é uma a pergunta, editora... essa é mera curiosidade. Não, mas a Juruá ela é uma editora muito preocupada com o desenvolvimento de trabalhos científicos sérios. Então, mesmo a publicação desse livro, a gente enviou à Juruá, eles analisaram capítulo por capítulo, artigo por artigo, e definiu, e aí o seu conselho editorial definiu que essa era uma obra que merecia, assim, ser publicada. Até porque, sem querer fazer propaganda do livro, mas cada um desses temas, cada um dos artigos publicados merece propriamente um estudo à parte. Sem dúvida. O desenvolvimento de uma teoria, o desenvolvimento de uma tese, seja ela de doutorado ou uma dissertação de mestrado, todos os capítulos que estão ali. E para aqueles que desejarem avançar nesse estudo, entendo eu que a pesquisa foi muito boa, foi muito bem realizada. Quando a gente olha a pesquisa desses alunos, até mesmo pela exigência do professor Dirceu de Mello em sala de aula, não era incomum... Reconhecidamente, um professor rigoroso. Exigente. Não era incomum para a gente que está acostumado a falar em público, seja no júri, seja em outros aspectos, para nós mesmos, não era incomum chegar na sala de aula com o professor Dirceu de Mello e o coração dar aquela disparada, porque a gente sabia que o nível, a exigência tinha que ser muito grande, que tinha que ser muito bem feita o trabalho. O doutor Dirceu de Mello não foi meu professor, foi professor da minha esposa, e contemporânea, que é contemporânea de faculdade. E eu tive aula com outros professores, mas reconhecidamente, já aquele tempo, eu falo isso, eu vou revelar a minha idade já, mas eu falo isso de coisa de 30, 35 anos atrás. Era um professor já admirado pelo seu rigor intelectual, seu preciosismo, pela sua exigência e respeitado. Não pode ser assim rigoroso, tem que ser respeitado pelos alunos. Ele tinha esse respeito da... Eu tive a felicidade, hoje esses professores todos que estão hoje no doutorado da PUC, por ali, foram professores nossos na graduação. Geraldo Otaliba, que já é falecido, foi meu professor na graduação, enfim. Tive esse privilégio, mesmo o Bandeira de Mello, o pai e o filho também foram meus professores. O professor Bandeira de Mello faleceu no ano que estava dando aula para mim, no terceiro ano da faculdade, enfim. Eu tive essa alegria muito grande, vocês também tiveram a alegria de ter o professor Dirceu de Mello como orientador. Vocês colocaram aqui na resenha do livro de vocês um desafio, uma questão que eu acho que é um verdadeiro desafio que eu gostaria de ler, de fazer uma pergunta. É que a importação, hoje nós temos um movimento com a globalização, nós temos uma coisa que é bastante incomum, que para mim, e agora se torna cada vez mais comum, a importação de doutrinas estrangeiras, com muito mais facilidade do que era no passado. E no direito penal, isso ocorre com mais frequência. Eu pergunto, tolerância zero, direito penal do inimigo e outras doutrinas desenvolvidas em outros países servem para o Brasil, para o cenário nacional, ou deve ter algumas adaptações? Por favor. Eu acho que primeiro, antes da gente entrar... Não temos muito tempo, mas vamos lá. Mas vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que ponderar é possível ter acesso a essas doutrinas de uma forma mais rápida, mais fácil, coisas que nós não tínhamos há 30 anos atrás. Nós não tínhamos. 30 anos atrás, um professor, ele ia desenvolver uma doutrina, ele tinha que ir para o exterior, ele frequentava uma determinada instituição, uma determinada universidade durante um tempo, e ele trazia a doutrina para cá. Hoje isso não é de todo indispensável. Nós temos bases hoje que nos permitem, do Brasil, ter acesso a toda a biblioteca de uma universidade na Espanha, de uma universidade na Itália, na Alemanha. Então, o acesso ao conhecimento nos permite, nos franqueou o acesso a essa informação, o que é importante. Ao lado disso, como trazer esses estudos, que são estudos importantes, para dentro do seio brasileiro? Que aí a nossa grande dificuldade é possível, por simplesmente pega uma teoria como a tolerância zero, cidade de Nova York, década de 90, trago ela para cá e coloco ela no meio de uma Praça da Sé? Dá para fazer esse ensaio pura e simplesmente, sem pensar no resto do entorno? Porque não é uma política simples de você vir e colocar como foi lá, começa no metrô, onde pequenas infrações do metrô elas eram punidas com rigor, como pular a catraca, assume o Giuliani a prefeitura e ele resolve trazer
o Brayton, que era o responsável pelo metrô, como comissário. E aí ele pega essa política e coloca a política da tolerância zero no sentido, vamos acabar com o pequeno delinquente, com a pequena infração, para que nós não tenhamos o crescimento dessa pessoa. Agora, será que todas as vezes que um pequeno, um aviãozinho, ele vai chegar ao traficante, ou um usuário de drogas, ele vai acabar praticando um roubo? Então são detalhes importantes para a gente verificar. Eu acho, historicamente, o Brasil sempre se inspirou, apesar de eu reconhecer, eu gosto muito dos clássicos. Quem teve Nelson Grier Hofbauer, Roberto Lira, quem teve o maior jurista da história do Império, que era um sujeito autodidata, que falava alemão, Tobias Barreto, um gênio, um jurista gênio, pouca gente sabe a história desse sujeito, sabe que é nome de cidade, esse grande sergipano, mas esse sujeito foi fundamental para a história da filosofia e do direito penal brasileiro. Então, a gente teve grandes nomes. Lá atrás, os contemporâneos, por exemplo, de Tobias Barreto, como Silvio Romero, faziam uma crítica sobre isso. A gente queria trazer os modismos de fora aqui para dentro. Eu acho duas coisas em relação a isso. A gente sempre trouxe. O finalismo penal ele foi inspirado pelo Welsel. E a nossa inspiração toda no modelo da escola que reformou o Código Penal de 1984 é um modelo inspirado na Alemanha. A Itália nos inspirou durante muito tempo em termos de direito penal. A Itália parou nas últimas décadas e trouxe muito mais para a gente uma discussão, por exemplo, de processo penal, inspirados muito pelo Ferraioli em relação à teoria do garantismo penal. Mas a gente continua, porque o que borbulha na Europa, um pouco na Espanha, mas sobretudo na Alemanha, esses novos instrumentos dogmáticos, essas novas discussões, e eu acho, sinceramente, para a academia brasileira, numa época de tecnologia da informação, é impossível viver ilhado. O direito está globalizado, como o crime está transnacional, como era inevitável que a gente tivesse um enriquecimento da doutrina e do pensamento. Acho, para tudo na vida, a gente é mais livre quanto mais informação que a gente tem para escolher qual é o melhor caminho condizente com a nossa realidade, com as nossas peculiaridades, com o povo, com as nossas idiosincrasias, como o povo brasileiro, do jeito que a gente é. A gente não pode perder de referência quem nós somos, mas não dá mais para viver com a percepção de que o Brasil é diferente do resto do mundo transnacional, onde o crime já rompeu fronteira e é praticado em todo o planeta. Pode ir para a conclusão que a gente vai encerrar. O que eu acho, e complementando a isso que o doutor Alexandre colocou, é que no Brasil faltam ensaios. Eu acho que no Brasil a gente é carente de pegar uma pesquisa e fazer o ensaio na prática. Tal qual fizeram do Broken Windows. Você coloca 2 carros, um numa região de alta criminalidade e o outro sem criminalidade nenhuma. Um no Bronx, outro em Palo Alto. E você verifica o que acontece com esse carro depois de uma semana. Ou, se o senhor me permitir complementar, o que falta no Brasil é um pouquinho mais do uso ou do resgate de uma ciência penal total que inclui a criminologia. É preciso, antes de construir modelos dogmáticos, um pouquinho mais de empirismo, um pouquinho mais de experiências de política criminal pautada na criminologia. Talvez experiências que possam mensurar e indicar soluções, tanto de política legislativa ou política de segurança pública, menos custosas socialmente, que não necessariamente precisam ser direito penal. Mas a gente não faz essas experiências de laboratório como outros países, como a cultura anglo-americana já tem tradição de fazer. A gente não faz, a gente não mensura qual é o custo, por exemplo, da orfandade no Brasil. A gente não imagina quanto custa um acidente de trânsito, qual é o tempo de empenhamento de uma viatura atendendo, a gente que deixa de fazer policiamento ostensivo, o leito de UTI que é ocupado, quanto que custa a orfandade para a família, para a previdência social, para o sistema de saúde. Tudo isso está ligado por um crime ou um acidente de trânsito com vítima. Tudo isso deveria fazer parte e deveria ser hábito de quem traça e de quem exercita política legislativa e política de segurança pública em sentido amplo. Doutor Alexandre, eu vou ter que encerrar por aqui, agradecer a sua presença. Foi uma alegria imensa revê-lo aqui, a gente encontrou em outras circunstâncias, mas foi uma alegria imensa. Muito obrigado pela sua visita. Eu que agradeço. Espero que seja a primeira de muitas. Eu que agradeço. Doutor Luciano também, muito obrigado. Muito obrigado. É um prazer conhecê-lo. E também desejo, o senhor tem um outro livro aqui que eu estou vendo aqui, é Morte Digna, o direito penal, o direito do paciente terminal. Eu vou pedir também um close aqui, eu vou convidá-lo a vir. O dia que quiser, à disposição. Vamos marcar, falar sobre isso, que esse também é um tema ultra atual aqui e tem sido tema de debates em vários locais. Muito obrigado pela sua visita, pela sua disposição. Obrigado, doutor Alexandre, e obrigado a você de casa. Aguardo vocês nesse canal na próxima semana, nesse mesmo horário. Obrigado e até lá.